Nós estaremos estudando a palavra de Deus em Lucas 6. Lucas 6, do versículo 27 ao 36. Como já foi falado aqui, eu tenho que botar o relógio aqui, amados, porque senão eu escolhendo o horário. Então, deixa eu achar aqui que eu tenho que botar um alarme. Pera aí, um cronômetro aqui vai me servir. Pronto. Beleza. Semana passada foi uma evidência, né, de que esse lugar aqui não importa as pessoas e o propósito, né? Isso que importa. O propósito de você estar aqui reunido conosco nessa noite aqui é para nós glorificarmos o nome de Jesus e estudarmos a palavra de Deus e evoluirmos um pouquinho, nos santificarmos um pouco mais e melhorarmos a cada instante. E hoje é uma oportunidade para nós estarmos melhorando. Nós vamos estudar um pouco sobre amar os inimigos. O título da mensagem, ele foi citado no domingo passado. Na real, nós estaríamos estudando o mesmo texto hoje se o pastor não tivesse me dado um toque. É verdade. Semana passada vocês estudaram Lucas 10 a respeito do bom samaritano. E no versículo 34 de Lucas 10, uma parte do texto diz assim: aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Próximo. Se aproximou e enfaixou as feridas. O texto que nós vamos estudar, ele fala sobre, em algumas bíblias, traduções, fala em inimigos, amar os inimigos, né? De repente você tem isso aí, amar os inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27, o título, né, que define a parte do texto, fala em amar os inimigos. E ele diz assim no versículo 27, que eu vou ler. Posso ler? Posso? Amém. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Mas Jesus diz a vocês que estão ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém te der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Não está escrito aqui, mas eu vou dizer, sem ficar se achando: bateu, toma aqui outro para bater de novo. Não. Humildemente ofereça outra face. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que tu está fazendo a mais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se você faz o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestam. Façam o contrário. Amem os inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo Deus,
Façam isto porque ele é bom também para os ingratos e maus. Diga, como eu. Diga, como eu. Diga, como eu. Diga, como eu. Eu vou repetir. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e maus, como eu. 36 termina. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de mim. Digam, de mim. Exatamente. Amados, o propósito de nós estudarmos esse texto é para que a gente entenda um pouquinho a respeito desse assunto, a respeito do próximo. Nós vamos entender que a relação de todos os próximos é a de que essas pessoas foram em algum momento das nossas vidas, pessoas que estavam distantes, separadas ou até inimigos de nossas vidas. É estranho porque isso não é aparente em nossa natureza humana, quando na condição de adultos. É parte da nossa criação o cuidado com estranhos. Desde muito cedo somos orientados a não dar muita conversa com pessoas que não conhecemos em fila de mercado, na rua, no ambiente de trabalho, na escola. E por que seria diferente na igreja? Os adultos têm essa mania, né? Antigamente era um pouco mais comunitário, né? O cara passava na rua, bom dia, boa tarde, mesmo não conhecendo, não sabendo o nome. Se você for para o interior de Carlos Barbosa, abrir a porta do teu carro, andar 20 por hora, e tiver alguém lá que comentar, o cara vai dizer, vai te acenar. Estranho isso, né? Aí a gente vem para a cidade, se torna um pouco metido, um pouco arrogante, não dá bom dia, não dá boa tarde, o caixa, para quem nos ajuda, o policial, enfim. Mas as crianças não são assim, né? As crianças, elas nascem um pouquinho diferente. Elas nascem um pouquinho mais afetuosas com os outros coleguinhas, né? Os próximos delas, na escola e coisa mais. É a gente que vai botando o limite, não dá bola para estranho, não conversa com estranho. Isso é parte de uma educação que a gente vai criando e passando, né, para os nossos filhos. E a consequência disso em nossas relações sociais e principalmente em nossa condição de obedecer o ID dentro e fora da igreja é que isso acaba afetando o meu chamado dentro do corpo de Cristo. Quando isso toma proporções muito grandes, de afastamento, de pré-requisitos, de caracterizar as pessoas que estão próximas de nós, isso acaba afetando o meu propósito como servo de Cristo, que é levar o amor de Deus a quem? Ame o teu próximo. Próximo, às vezes, é o meu inimigo. É aquele cara do texto que nós estamos estudando. Temos algumas referências que nos levam a ver a condição de servos, mas também inimigos de Deus, pois o Senhor sempre nos ama e mostra como agir quando o próximo fica distante e se torna meu inimigo. Colossenses 1:21 vai dizer: a vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Deus vos reconciliou. A nossa busca hoje, então, é a de reconciliar nossa relação com os inimigos próximos e também aprender com Cristo a se relacionar com os inimigos, a fim de que em tudo nos tornemos próximos de Jesus e desta forma amemos ao próximo, mesmo ele sendo um inimigo. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Deus, pela tua graça, pela oportunidade e privilégio que temos de estudar ela. Eu peço, Deus, que tu nos abra o entendimento, que possamos sair daqui mudados e aperfeiçoados pela tua palavra e pela tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.
A primeira parte que nós vamos olhar é um questionamento que diz assim: o que o próximo gera em mim? O que o próximo, qual o sentimento que o próximo gera em mim? Quando eu falo próximo, amado, eu pergunto para ti, e depois perguntarei novamente: quem é o próximo para você? Tu já parou para pensar? Quem que é o próximo teu? Tu sabe? Quem que é o próximo? Agora, essa pergunta foi feita semana passada, no texto de semana passada. O mestre perguntou para Jesus, lá em Lucas 10, quem é meu próximo? E aí Jesus contou a história do bom samaritano. E eu pergunto para ti, nesse momento, quem é o teu inimigo? Quem é o teu inimigo? Tá bom, beleza, Satanás. Não, mas isso aí não tem salvação. Quem é o teu inimigo? Que conforme lemos na palavra de Deus, vai te maltratar e assim mesmo tu vai orar por ele. O próximo gera em mim qual sentimento? Sentimento de repulsa? De mau cheiro? De indignação? De afastamento por não se enquadrar em meus conceitos de amor, de beleza e santidade? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2,16: para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Toda vez que eu olho para o próximo e ele gera em mim uma repulsa, um afastamento, eu tenho que me lembrar da minha condição, que eu também tenho cheiro de morte quando estou em pecado, quando estou afastado de Deus. O único mau cheiro que nós podemos sentir é o do pecado, pois ele é o perfume da morte, e esse nós exalamos sem perceber, pois nos acostumamos com ele. Diz a palavra de Deus em Isaías 65:5. É forte, tá? Presta atenção. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Eu sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa, diz o Senhor. Quando nós temos essa percepção, esse sentimento de que o próximo é mal cheiroso, que o próximo não se enquadra, não é tão santo quanto eu, não veste a mesma roupa, não gosta das mesmas coisas, quando eu começo a criar critérios para torná-lo indigno de me aproximar, eu estou criando barreiras. Perceba que você e eu e o próximo temos o mesmo cheiro, ou seja, o fedor do pecado. Essa é uma semelhança que todos nós temos em comum. Somos inimigos de Deus. A diferença é que nós temos Jesus. E 2 Coríntios 2, 15 e 16 diz assim: porque para Deus, por causa de Cristo, somos o bom perfume, que nos salva, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Eu li lá em cima e repito aqui novamente. Nós temos que perceber que quando o próximo gera em mim um sentimento de inimizade, de ódio, de maus tratos, emocional ou físico, e de amaldiçoamento, nós temos que observar que no texto da palavra de Deus são as características comportamentais citadas por Jesus
sobre os inimigos. Se o sentimento que o próximo gera em mim é ruim, perceba que uma coisa mágica acontece. Eu passei a ser aquele inimigo que maltrata, que espanca, que rouba. Se o próximo gera em ti esses sentimentos, essa repulsa, você é inimigo do teu próximo. O que o próximo tem gerado em você? O que as pessoas que estão ao seu redor têm gerado em você? Na minha casa, no meu convívio social, nesse lugar onde nós somos igreja, o que o próximo tem gerado no teu coração? Às vezes, em casa, a gente não é delicado com os filhos, com a esposa, com o marido. Perceba que, em vez de ser o amado, passa a ser o odiado. É fácil, né? É muito fácil isso. Essas características, então, citadas por Jesus no texto sobre os inimigos a serem amados, elas fazem de nós o inimigo do próximo. Então, eu pergunto para você novamente, quem é o próximo para você? Parte 2, então, o que o próximo vê e pensa sobre mim? Agora nós vamos olhar com os olhos e observar o próximo, olhar para ele e pensar assim, o que ele vê e pensa sobre mim? Bom, isso vai depender de quem é o próximo com quem me relaciono. Quem é o meu círculo de amizades e relacionamentos obrigatórios? No trabalho, no meu ambiente familiar ou no meu lugar de estudo. Lucas 6, 26, que nós lemos, diz assim: ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Temos que ter cuidado quando a gente é muito elogiado por pessoas que não conhecem a Cristo. Temos que ter cuidado, pois essas pessoas, assim como aconteceu no passado, também elogiaram falsos profetas. Nós temos um relato lá em João 4, de 1 a 42, que é o da mulher samaritana. Se vocês, não vamos ler, mas é um relato que alguns acredito que conheçam. Jesus se achega num poço para tomar água. Está com sede, é meio-dia, e ele encontra uma mulher samaritana nesse poço. Ele chega para a mulher samaritana e pede água. Qual é a resposta da mulher samaritana? Toma aqui água, bem fresquinha? Não, ela olha para Jesus e responde assim: quem é tu, judeu, sabendo que eu sou samaritana, pedindo água? Quem você pensa que é? Naquele momento a mulher vê Jesus como um inimigo. Naquele momento ela vê Jesus como nós um dia vimos, como nosso inimigo. Ela não se vê como o próximo que precisa de ajuda, só vê a sua condição e a obrigação em ajudar um estranho homem judeu. Nós temos que entender que também que é uma situação de defesa que ela toma, porque é um homem pedindo água e ela não tinha uma relação muito boa com os homens. O texto cita que ela já era casada 5 vezes e não deu certo. Então ela não gostava muito de servir homens, porque aqueles a qual ela conheceu e conviveu e serviu não trataram ela bem. Jesus respondeu para ela que se ela soubesse quem estava na frente dela, ela
iria pedir água, ele ofereceria água da vida e nunca mais teria sede. Só no meio da conversa ela percebe que é Jesus quem está ali na frente dela, e que ele está ali para servir e para mudar a visão dela sobre quem é o próximo dela. Muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vê no inimigo só os seus defeitos. Muitas vezes a gente só vê aquilo que ele tem de ruim, que nos atrapalha, só as suas ofensas. Nós olhamos para os nossos filhos e só vemos o ruim, o trabalho que nos dá. Tem dias que a gente é assim, que está cansado. Tem dias que a gente é assim com o nosso marido, com a nossa esposa, que a gente está cansado. Quando a gente olha para o próximo, a gente só vê um inimigo ali. Mas mesmo quando você olhar para alguém como seu inimigo, o que esse inimigo pode lhe ensinar? O que este inimigo lhe ensina? A ser mais paciente? A ser tolerante? A exercer o perdão? O que o próximo, que é seu inimigo, tem lhe ensinado? Aliás, o meu próximo, ele não me vê como seu próximo. Muitas vezes ele me vê como seu inimigo. No texto que percebemos que o próximo, que é tratado assim em algumas versões e em outras tratado como inimigo, ele é o que nos odeia, que nos amaldiçoa, é violento, que maltrata e é ladrão. Não tem forma de sermos vistos com amor se o amor não estiver no coração de quem nos cerca. A única forma de sermos vistos é através dos olhos que o próximo tem. E o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Se os óculos que a pessoa usa para ver o seu próximo são óculos ruins, se o óculos é ruim, se a lente está embaçada, suja, riscada, não haverá nitidez quando eu olhar para os outros. E diz alguém que usa óculos aqui. Mas, amados, isso é um fato. Com que olhos nós temos olhado os nossos inimigos? E quando os inimigos nos olham, com que olhos eles têm olhado para a gente? Quais são os olhos deles? E qual é a consideração que você tem nesse processo? Quando você é xingado dentro de casa ou no trabalho, você tem olhado e pensado, poxa, qual é a base do julgamento? Qual é a base do xingamento? Que óculos essa pessoa está usando? Comece a se questionar para você olhar e entender melhor. Próximo parte do texto do nosso estudo, que vai ser rápido e breve. Qual o ensinamento de Jesus sobre o próximo? Qual é o ensinamento de Jesus sobre o próximo? Nós lemos o texto. Nós vamos repassar alguns itens e eu vou usar a experiência da palavra de Deus. Diz assim: não é o que me ama. Romanos 5, 6 e 10. Eu vou pedir para vocês abrirem. Romanos 5, 6 e 10. Não é o que me ama. Romanos vai dizer assim, posso ler?
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é o que me ama. O ensinamento de Jesus é isso. Eu sou um que não amo a Cristo, e Ele se sacrificou por mim. Assim, também nós temos que nos sacrificar pelos nossos inimigos, pelo próximo, pelos inimigos. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho, temos que abrir mão do eu acho, eu penso que. Nós temos que ir para a palavra, olharmos para a palavra e olharmos o exemplo de Cristo. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor, versículo 8, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não dá para esperar que o teu próximo, que não te trata bem, então o teu inimigo, se transforme em um cara bom para você amá-lo. Você tem que amar ele na condição que ele se encontra. Você tem que amá-lo na condição que ele está. Esse é o exercício nobre da nossa parte. Esse é o esforço da nossa parte. É para isso que nós fomos separados, amados e cuidados por Cristo, transformados pelo seu amor, para multiplicarmos esse amor aonde não há amor. A atitude que foi feita pela igreja de levar mantimentos aos necessitados, alguém conhecia algum lá? Tinha um endereço, nome, telefone, visitava a casa, fazia churrasco junto? Não, né? Nesses momentos em que tem um que necessita de algo, a gente consegue exercer o amor. Quando a minha condição, presta atenção, quando a minha condição é de dar, é mais fácil exercer o amor ao próximo. Mas e na condição de receber? Como é? Quando eu preciso receber, quando sou eu que estou lá sem casa, sem lugar para dormir, como é isso? Nesse momento, eu me torno inimigo de Deus, eu questiono Deus. Quando falta saúde, eu questiono Deus. Quando falta o alimento, eu questiono Deus. Eu me torno inimigo de Deus. Nesse momento que é difícil, amados. Eu me lembro de um fato que aconteceu com uma conhecida, um casal conhecido meu lá em Florianópolis. Eles passavam por um determinado lugar, uma rua, e tinha uma pessoa bem humilde que fazia aqueles trabalhos artesanais, sabe? De couro e joias e coisa arada. Joias não, aquelas pedras, aqueles negócios lá. Tem um nome que me fugiu agora, aquele pessoal que faz. Como? E ele estava lá fazendo, e enfim, daí eles passavam lá e deixavam alimentos para essa pessoa. Aí um dia eles foram lá e de novo passaram e deram alimento. Ele disse: não, peraí, eu fiz um negócio para vocês. E ele ofereceu uma capa de Bíblia para ela. Não precisa. Tu pode pegar isso aí e vender e ficar com o dinheiro, não tem problema, eu não preciso, eu não quero. Aí ele deu um grande ensinamento que ela compartilhou. O maior aprendizado não é dar, é receber. Nesse momento, eu estou te dando, eu quero um presente, receba isso.
E naquele momento ela disse que foi um aprendizado de Deus, de uma pessoa que ela não esperava, a respeito de receber. Quando nós recebemos de amor e cuidado de alguém que não nos ama, isso nos impacta, isso nos transforma. É isso que Jesus está dizendo. Ofereça amor para quem não te ama. Ofereça cuidado para quem não cuida de você. Diz também, não é o que me faz bem. E aí nós temos o exemplo de Jesus, e agora vai seguir uma série de exemplos, que é Mateus 27, 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Jesus está entregando-se a si mesmo pelos pecadores e digo, eu sou um dos maiores. Como diz Paulo, eu sou um dos maiores. E naquele momento que Jesus estava fazendo isso, as pessoas que estavam ali embaixo estavam nem aí para esse processo, para esse sacrifício. Muitas vezes a gente é assim também. Tem um sacrifício, tem um esforço de alguém dentro de casa, teu cônjuge, teu filho, e tu está tão cegado pelo ódio, pelo rancor, pela braveza, né? Que tem dias maus, e você não vê que tem alguém ali se sacrificando. Tem um bilhetinho da minha filha Rebeca lá na minha loja. Se chegaram lá na loja, lá na Ferragem, em Caxias do Sul, tem lá um bilhetinho. Um dia ela saiu, ou não sei se ela saiu ou veio do curso de inglês, na terça-feira. Não, eu pedi para ela pegar um salgado lá, um negócio para comer. E ela veio e trouxe um negócio e uma coisa a mais para fazer um agrado. Pensa se o pai olhou para o agrado. Dei uma xingada nela, briguei com ela, fiquei bravo e ela deixou a lembrança. Desculpe, escreveu errado ainda. Desculpe, estava tentando fazer algo bem, mas não deu certo. Isso lá ficou como um recado para mim. Foi tá lá, eu tenho lá mesmo guardado. Porque, irmãos, eu não estou falando como um santo aqui. Muito pelo contrário, eu sou pecador. Estou falando como pecador para pecadores. Mas a relação é assim, você tem que aprender com os seus erros, suas falhas. Você precisa corrigir suas falhas? Olhe para Cristo, porque é para lá que eu olho. Não olhe para mim, nem para o Lucas, pastor Lucas. Não olhe para o seu marido, ele vai falhar. Eu vou falhar. Olhe para Cristo. Era isso que os soldados tinham que ter feito naquele momento. Eles tinham que ter levantado a cabeça, que bênção, né? Olhado para aquela cruz, estava lá Jesus. Era para lá que eles tinham que olhar. Não, eles estavam ali embaixo, pegando as vestes de Jesus, rasgando e lançando sorte. Assim é com nós. Muitas vezes a gente deixa passar as oportunidades de aprender quando Jesus está ali na nossa casa, no nosso trabalho, nos ensinando. Faz que nem eu. Pega e registra, deixa guardado lá para mim não me esquecer. Outro ensinamento de Jesus sobre o próximo. Não é o que me retribui com amor quando faço algo por ele. Em Mateus 27, 30, antes de Jesus ser crucificado, está escrito lá, e cuspindo nele, tiraram de suas mãos uma cana, um cajado que tinham entregue, e batiam com ela na sua cabeça. Eu sou bem nisso aí de vez em quando. Você não é assim também? Violento? Você não é assim? Você não é uma pessoa, assim como eu, que retribui o amor com violência? Vamos para o próximo, porque esse aqui já fala por si, não precisa acontecer muitos comentários. A gente é assim de vez em quando. A
gente se passa, se esquece e se torna violento, agressivo, a gente se torna estúpido, a gente se torna agressivo com palavras, né? É o meu inimigo sem que eu trate ele como inimigo. Qual o ensinamento de Jesus sobre o próximo? Ele é o meu inimigo sem que eu trate ele como inimigo. João 18, 22 diz: e tendo dito isso, um dos servidores que estava ali, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? João 18, 22. E novamente, mais um ato de violência contra Jesus. Jesus estava na frente dos sumos sacerdotes, sendo julgado para ser crucificado. E naquele momento, naquele processo, um dos soldados, após Jesus responder para o sumo sacerdote, deu-lhe um tapa sem saber de onde vinha. É assim que é. Qual o ensinamento de Jesus sobre o próximo? Ele é o meu inimigo sem que eu trate ele como meu inimigo. É o que exige de mim compaixão e dores para amar. Lucas 6, 22, 23, um pouquinho antes. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Dê uma amenizada agora nesse momento. Eu sou espancado, maltratado por ser seguidor de Cristo. Deu uma aliviada. Até agora eu estava batendo em Jesus, espancando Jesus, esbofeteando. E agora eu, como filho de Deus, sou espancado pelo mundo por ser amigo de Jesus. Essa parte é mais leve, né? É estranho isso, né? Realmente Jesus nos ensinou isso muito bem. A gente tem aprendido a se alegrar quando somos tratados de crente. Esse vai na igreja, esse é crente, esse não pode fazer isso, esse não pode fazer aquilo. Não é? Esse é contra o aborto, esse é contra a liberação de drogas porque é crente. Não é? Aí a gente estufa o peito, opa, eu, presente, está falando comigo? Realmente, a palavra de Deus nos dá esse crédito, que a gente tem que se alegrar e ficar felizes quando somos odiados por sermos seguidores de Cristo. Amados, essa parte é realmente importante, você tem que ser isso. No seu local, na sua casa, se você for questionado por um familiar de fora, uma pessoa que vem de vez em quando, hoje é domingo, desculpa gente, eu vou ter que ir na igreja. Mas tu é daqueles que vai na igreja? Tudo certo. Que bom. Se mantenha firme, se mantenha caminhando com Cristo de mãos dadas com Ele, que vale a pena. Este aqui é um elogio. Aí a outra parte, já indo para a conclusão, diz assim: é o que me ensina a orar por ele. Em Atos 7:60, nós vamos ter a história de Estevão. Este versículo aqui diz o seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, quando nós oramos pelo próximo,
quando nós nos colocamos na presença de Deus por vidas que nem fizemos no início do culto, amados, há alegria nos céus, há sacrifício, quando um filho de Deus ora por um outro filho de Deus, por um próximo. Nós fizemos isso. Você tem uma relação de pessoas que são próximas, que você está orando? Se não tem, amados, crie isso. Essa semana, compartilhando, nós fomos desafiados no Ministério de Louvor, e como igreja, acredito que alguns também, a orarmos, 24 horas por dia foi programado. Então, meu horário era das 8 horas e 20 horas eu orava por um assunto específico. Você não sabe, mas tem pessoas orando por você. Você pode dizer assim: tu não sabe, mas tem pessoas que eu oro todos os dias também. Tem pessoas que oram por mim e eu oro por pessoas. Isso é seguir o exemplo de Cristo, porque lá em Lucas 23:34, disse Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, se tem algo que eu tenho aprendido muitas coisas, mas uma das coisas que eu tenho aprendido é que não me faltam pessoas por quem orar. Não me faltam. Não é motivos de oração. Não faltam pessoas por quem eu preciso dobrar o meu joelho e orar. A primeira pessoa é por mim mesmo. E depois pela minha filha, minha esposa, pelo casal pastoral, pelos enfermos, pelos casais fragilizados no seu relacionamento, pelos filhos e crianças enfermas, e assim vai. E também pelos meus governantes. Também é difícil orar pelos nossos governantes, mas temos que orar por eles. O ensinamento que Jesus nos deixa, e esse é o último, Jesus me ensina a orar por ele. Reconciliar nossa relação com o próximo ou com os inimigos é aprender com Cristo a se relacionar com os filhos rebeldes, o qual muitas vezes eu sou. Para andarmos próximos de Jesus Cristo e desta forma amar a Deus e ao próximo, mesmo ele se comportando como um inimigo, a minha iniciativa é de amar e cuidar, a fim de amontoar brasas vivas de arrependimento e com isso conduzir à salvação, como um dia Jesus fez comigo. No final do texto que nós lemos, Lucas 6, fechei sem querer. O texto termina dizendo, versículo 35 e 36. Eu reforcei com os irmãos: façam o contrário, amem os seus inimigos, façam o bem por eles, emprestem e não esperem receber de volta. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. O pré-requisito para ser filho do Altíssimo é amar os meus inimigos, prestar algo sem esperar receber de volta. Pré-requisito para ser filho do Deus Altíssimo é amar e cuidar dos meus inimigos. Façam isso porque Ele é bom também para com os ingratos e maus como eu. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de mim.
O amor, vou convidar o Ministério de Louvor, pode vir. O amor, ele é sofredor. O amor ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não lida com a injustiça, mas trabalha com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Esse é o convite para você. Vamos nos colocar em pé? Vamos concluindo. Vamos fechar os nossos olhos.